Sabe, quando a gente olha para Deuteronômio 25, a primeira impressão é de uma certa bagunça, né? Uma lei sobre briga aqui, uma regra de família ali e, de repente, um mandamento sobre um inimigo antigo. Parece que não tem muita conexão. Mas, e se tiver? É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos mergulhar nessas leis e descobrir a lógica, os princípios sociais que, na verdade, amarram tudo isso junto. Para a gente organizar o pensamento, a nossa jornada vai ter 4 paradas. Primeiro, vamos ver como funcionava a justiça e a punição. Depois, mergulhamos na família, legado e dever. Em seguida, vamos falar sobre integridade no dia a dia da comunidade. E, por fim, chegamos num mandamento bem forte sobre memória. Então, vamos começar. A primeira coisa que o texto faz é deixar claro: aqui não é terra de ninguém. Nada de vingança com as próprias mãos. A ideia era criar um sistema judicial formal, um processo organizado para resolver conflitos e aplicar punições de um jeito justo na frente de todo mundo. E o interessante é como o processo era todo esquematizado, tinha um passo a passo bem claro. Primeiro, o julgamento, bem formal. Segundo, o juiz dava a sentença. E terceiro, a punição era aplicada ali, na frente do juiz. Por quê? Para garantir que tudo fosse feito do jeito certo, de forma proporcional ao que a pessoa fez. E falando em proporcionalidade, olha só que importante. A punição tinha um limite. Não era para ser algo descontrolado. A lei estabelecia um teto bem claro: 40. 40 açoites no máximo. Isso era uma forma de impedir que a punição virasse crueldade, sabe? Era um freio legal, bem definido. Mas por que esse limite? E é aqui que a coisa fica profunda. Não era só para, sei lá, moderar a força. O ponto era a dignidade da pessoa. A lei diz isso com todas as letras. O objetivo era não humilhar, não degradar publicamente aquela pessoa. Porque mesmo sendo punida, ela ainda era vista como um irmão, um membro da comunidade, cuja honra precisava ser, de alguma forma, preservada. Ok, então a gente viu como funcionava a justiça pública. Mas e dentro de casa? Como esses mesmos princípios de dever, de consequência, se aplicavam no núcleo familiar? Especialmente quando o assunto era o futuro da família, o legado, a continuidade do nome. E aí que entra uma lei bem específica, conhecida como a Lei do Levirato. A situação era a seguinte: se um homem casado morria sem deixar filhos, o irmão dele tinha o dever, a obrigação, de se casar com a cunhada viúva. O motivo era muito claro e super importante para aquela cultura: garantir que a linhagem daquele homem não se apagasse. Era uma forma de preservar o nome e a memória do irmão que se foi. Tá, mas e se o irmão se recusasse a fazer isso? A consequência não era ir para a cadeia ou pagar uma multa. Era algo talvez até pior para a época: uma cerimônia pública de vergonha. Era um verdadeiro ritual, com um roteiro. Isso mostra o peso que a comunidade tinha em garantir que as obrigações familiares fossem cumpridas. Tirar a sandália, cuspir no rosto, tudo isso era um símbolo muito forte de desonra, feito na frente de todo mundo para marcar aquela falha publicamente. E essa vergonha não acabava ali, no dia da cerimônia. Não mesmo. A punição era um estigma que ficava na família. A linhagem dele passava a ser conhecida por um apelido vergonhoso: a Casa do Descalçado. Isso diz muito sobre os valores daquela sociedade, né? Mostra que a honra, a reputação social, valia tanto quanto, ou talvez até mais, do que dinheiro ou bens. Bom, já falamos de tribunal e de família. Agora vamos ampliar o foco. Como esses princípios de justiça e integridade se aplicavam no dia a dia, na feira, no trabalho, nas interações comuns? A ideia era que a honestidade deveria estar em tudo, em cada canto da vida em comunidade. E olha que interessante essa lei que parece tão pequena: não amordace o boi enquanto ele debulha o cereal. Pense bem, o que isso quer dizer? Basicamente, que até o animal que está ali trabalhando, ralando, tem o direito de comer um pouco do grão que ele mesmo está produzindo. É uma imagem muito forte sobre a ideia de que quem trabalha merece desfrutar do fruto do seu trabalho. E esse mesmo princípio se aplica diretamente na hora de fazer negócios. O texto é super claro: nada de enganação. É proibido ter 2 pesos e 2 medidas, literalmente. Um peso para comprar e outro mais leve para vender. A exigência era uma só: pesos e medidas justos e exatos. E mais, o texto conecta essa honestidade comercial com uma vida longa e estável. Ou seja, a integridade na economia era vista como fundamental para a própria sobrevivência da comunidade. O capítulo também entra em situações de conflito físico.
com algumas regras bem diretas e bem severas. Tem uma lei, por exemplo, que descreve uma punição drástica para uma mulher que, numa briga para defender o marido, age de uma forma bem específica. A gente apresenta a lei como ela está no texto. Ela reflete muito das normas daquela sociedade sobre o que era considerado um limite que não podia ser ultrapassado numa briga. E agora, no final do capítulo, a gente tem uma virada de chave. Saímos das leis do dia a dia, das relações entre pessoas, e entramos num mandamento que tem a ver com a memória de um povo inteiro, com a identidade nacional. A ideia aqui é que a justiça não é só pro agora, ela olha pro passado também. E o comando é muito direto. Lembre-se, mas não é um lembrar qualquer, passivo. É um comando para manter viva na memória uma coisa muito específica que aconteceu no passado, o que o povo de Amaleque fez contra eles no caminho, logo depois da saída do Egito. Lembrar aqui é um ato de identidade, de consciência coletiva. Mas por que lembrar disso com tanta força? O texto faz questão de explicar. O ataque de Amaleque não foi uma luta justa, de igual para igual. Eles foram covardes, atacaram por trás, justamente as pessoas que estavam mais fracas, cansadas, ficando para trás no grupo. E é por isso que esse ato foi considerado tão grave, uma quebra de um código moral básico. E essa lembrança leva a um comando final que é, uau, super forte. A ordem era, quando tivessem a chance, apagar a memória de Amaleque de debaixo do céu. Percebe a atenção absurda nisso? A pessoa é ordenada a lembrar, a não esquecer, justamente para poder executar um ato de esquecimento total. E o texto termina reforçando, não se esqueça. E é com essa pergunta que a gente encerra. O que significa para um povo receber uma ordem para se lembrar, com o objetivo final de apagar algo da memória? Um capítulo que começou com uma briga entre duas pessoas termina com essa questão imensa sobre justiça histórica, sobre memória coletiva. Esse paradoxo fica no ar, nos fazendo pensar sobre essa relação tão complexa entre justiça, identidade e o poder, tanto de lembrar quanto de esquecer.